Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais um absurdo de censura que foi feito hoje. Parece que o pessoal está desesperado, querendo calar as redes sociais a qualquer custo, porque é lógico, né? Ficaram apavorados com a questão da operação militar aqui no Rio de Janeiro, viram que a esquerda está fragilizada de novo e decidiram dobrar a aposta, né? Vamos dobrar a aposta. Então, a gente teve hoje a aprovação, ou melhor, de ontem para hoje, a aprovação do PL do streaming, que eu vou falar num outro vídeo, não é esse vídeo aqui, e tivemos a publicação do acórdão, daquela decisão do STF que aconteceu lá em junho, que coloca censura nas redes sociais, né? Então lembra, essa decisão aconteceu lá em junho. O acórdão foi publicado agora. Não teve grandes mudanças não, a gente vai dar uma lida aqui para entender o que eles estão falando, mas é basicamente o que a gente já tinha de informação daquela época. A diferença é que agora, com a publicação do acórdão, está valendo, tá? Está valendo a legislação feita pelo STF. O STF legislou. É um documento de mais de 1.200, 1.300 páginas aqui, 1.323 páginas de documentação de legislação sobre redes sociais. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Harry Peter e a Pedra Abatedora de Fuzil, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o STF publicou o acórdão que prevê censura nas redes sociais por condutas antidemocráticas. É muito triste isso, é muito triste porque eles publicaram exatamente, taxaram como crime, como responsabilidade das redes sociais, evitar qualquer coisa que se adeque à Lei de Segurança Nacional. Olha que coisa, como que o Brasil fez uma volta enorme, né? A Lei de Segurança Nacional, ela foi criada pelos milico, o ditador milico, que queria calar todo mundo, queria fazer censura, prender as pessoas por discordar do governo e coisa e tal. Depois que acabou a ditadura dos milico, ela ficou adormecida, ninguém tinha nem coragem de usar a Lei de Segurança Nacional, porque cheirava a ditadura, cheiro de ditadura. E cheiro de ditadura por quê? Porque é justamente um monte de tipo penal amplo, né? Questionar o governo, né? Querer derrubar o governo, usar violência para derrubar o governo, não sei o que lá, um monte de coisas amplas que, como você pode ver, foi exatamente o que usou o Alexandre de Moraes e o pessoal para essa, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Então, é exatamente isso que eles estão usando. E agora, criminalizaram isso, ou seja, trouxeram a censura, estão repetindo o que os milico fizeram, criaram a Lei de Segurança Nacional de novo, impuseram a validade nela e agora estão proibindo qualquer coisa que possa ser entendida como um ataque à Lei de Segurança Nacional. Cara, é triste isso, realmente muito triste. Eu só espero que quando o Brasil sair finalmente dessa ditadura do judiciário, da mesma forma que os milico aprenderam e não querem entrar em ditadura de novo, porque já viu que não resolve esse problema, eu espero que os juízes também, os juizeco de merda, também percebam que não se ganha nada com isso, eles não vão conseguir mudar a mudança da opinião pública. Porque foi isso que aconteceu também em 64, então não tenha dúvida, o Brasil estava indo para a esquerda, aí o pessoal do establishment queria manter o poder a qualquer custo, tentaram segurar a coisa, criaram a ditadura, não sei o que lá, não sei o que lá, e agora é a mesma coisa, o Brasil está querendo ir para a direita, a esquerda, que é o establishment atual, quer manter o poder a qualquer custo, entende? Como é que pode? O pessoal não está gostando de mim mais, não, tem alguma coisa errada, tem fake news, não, tem que proteger, não pode, sendo que não, é realmente uma mudança de posicionamento das pessoas, né? E certo ou errado, goste ou não goste do posicionamento, a sociedade vai para um caminho inevitável, né? O que vai acontecer é exatamente isso. Estamos nessa ditadura do judiciário agora, que eu espero que não dure os 20 anos que duraram a ditadura dos milico aqui no Brasil, e eu espero que no final dela os juízes percebam que também eles não se ganha nada impedindo uma mudança de posicionamento político da população brasileira. Se a população brasileira quer ir para a direita, ela tem esse direito, né? Pela democracia deveria-se permitir esse tipo de coisa, né? Bom, mas enfim, vamos ver aqui o que é essa decisão terrível, que é mais um ato institucional dessa ditadura judiciária que foi colocada aqui, né? Então, como eu falei, essa decisão já estava tomada, tá? Já tinham tomado ela em junho, mas como não tinha sido publicado o acórdão ainda, isso não estava valendo. E eu tinha a impressão que eles seguraram o acórdão por conta das ameaças do Trump, por conta dos problemas todos, estavam fingindo que não, vamos ver se a gente consegue fazer um acordo com o Trump, não sei o que lá. Agora que eles viram que o acordo não vai sair mesmo, e estão apavorados porque a operação do Cláudio Castro
mostrou, despertou no Brasil a pauta da direita de novo, né? E eles estão vendo que não conseguem dominar a opinião pública mais uma vez estão perdendo a opinião pública, aí eles resolveram trazer de volta essa censura, né? Ou seja, sacrificaram, não vai ter mais acordo com o Trump, eles já estão sabendo disso. Alexandre de Moraes já se conformou que vai ter que ficar aqui no Brasil mesmo, que vai ter que tomar cuidado agora, não vai ter bem mais em lugar nenhum, né? Eu tenho certeza que ele vai arrumar os laranjas dele, coisa e tal, mas eles desistiram e publicaram isso daqui, e se publicaram quer dizer que já está valendo, né? Então, olha só, o negócio todo é monstruoso, bicho, aqui. São 1.323 folhas, mas, verdade seja dita, a maior parte dessas folhas aqui é meramente a descrição das atas que aconteceram aí ao longo do tempo, né? Então não tem assim nada de muita novidade aqui, é só descrição da ata e coisa e tal. Não tem nada que mude de fato, né? Mas o que importa é essa parte inicial aqui, que é a tese publicada, tá? E o curioso é que você vai ver aqui, ó, que esse documento está pronto desde 26/6. Eles já tinham publicado, já tinham preparado isso daqui, estavam prontos para publicar em junho já esse documento, só que seguraram. Seguraram por quê? Porque você lembra, foi justamente nessa época, no início de julho, que o Trump botou tarifas no Brasil e aí depois botou o Magnitsky no Alexandre de Moraes, então eles seguraram essa coisa para ter alguma coisa de negociação. Já que já viram agora que não vai ter negociação nenhuma, então eles publicaram isso daqui, né? Então tá aqui, eu vou ler para vocês aqui, essa primeira parte é que dá justamente a decisão final, publicada pelo Toffoli, né? Tá aqui, ó, dispositivo e tese. Então, qual que foi o resultado final, né? Recurso extraordinário que nega provimento, fixando per curiam a seguinte tese de repercussão geral. Então, olha só, tem muita informação importante aqui. Primeira coisa, eles disseram que o Marco Civil da Internet não é inconstitucional, negou-se o provimento. Mas fixou-se per curiam, quer dizer, por todo o STF, o que é errado, porque teve 3 ministros que votaram contra, o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fachin, mas eles definiram que é per curiam, ou seja, todo o STF definiu essa tese aqui e definiu como tese de repercussão geral, o que significa que é uma tese obrigatória de ser seguida por outros juízes, tá? Então, os juízes abaixo do STF estão obrigados a seguir essa tese. É quase como se fosse uma lei. Criaram uma lei. É o que eu falo. Legislaram, mais uma vez, legislaram abertamente nesse tema, né? E por que legislaram? Tá aqui, ó. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aqui, ó, o artigo 19 exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Ele é parcialmente inconstitucional. Então não declarou ele totalmente inconstitucional, mas declarou parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância. Ok, mas sempre que há uma omissão do Congresso em alguma coisa, o máximo que o STF pode definir é a obrigação do Congresso de legislar aquilo. O STF já teve inúmeros casos em que o STF decretou que há omissão na lei. Mas a omissão quem tem que suprir é o Congresso. É o Congresso que faz a lei. O STF não pode fazer a lei. Só que aí eles inventaram que agora nós fizemos uma interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aqui, enquanto não sobrevier nova legislação, o artigo 19 do MCI deve ser interpretado de forma que... O que quer dizer isso? Esquece o que está escrito na lei, a gente está dizendo aqui o que está escrito na lei. E isso é um problema, porque, de novo, essa interpretação conforme a Constituição, muitas vezes é uma coisa pequenininha, é um detalhezinho que muda aqui, coisa e tal. Isso não é a primeira vez que eles usam esse papo de interpretação conforme a Constituição, tá? Mas é tipicamente uma mudança pequena, não é simplesmente reescrever a porra toda com um monte de outras coisas, né? Então aqui, ó, eles estão dizendo que os provedores de aplicação de internet, as redes sociais, estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação de disposições específicas na legislação eleitoral e nos atos normativos do TSE. Então, repara aqui o que está dizendo, né? Primeiro, já deu o direito aqui do TSE legislar sobre qualquer coisa na internet. É isso que eles estão falando aqui. Isso já é uma coisa terrível, porque em tese, o TSE, na hora que emite uma resolução, ele só emite a resolução para fazer cumprir o que já foi determinado em lei. Então o Congresso faz a lei. A lei, sei lá, o voto é sigiloso.
Aí o TSE decide, ah não, se o voto é sigiloso, então você tem que digitar o número aqui e não vai registrar que você digitou o número e não pode, tem que ter a cabine para a pessoa votar sem ninguém ver. Então assim, a lei que diz o que vai acontecer, o TSE, a resolução do TSE, ela apenas descreve como que o TSE vai cumprir aquela lei. Aqui ele está dizendo que o TSE agora pode legislar para a questão de fake news e propaganda e essa coisa toda, pode legislar à vontade. O que o TSE determinar por essa decisão agora está valendo para a eleição, né? O provedor de aplicações da internet será responsabilizado civilmente nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet. O que é o artigo 21 do Marco Civil da Internet? É o artigo que dizia até aqui que o provedor da internet, no caso de fotos de nudez de uma pessoa, se ele receber uma ordem extrajudicial de fotos de nudez da pessoa, ele tem a obrigação de tirar a foto mesmo sem ordem judicial. Então lembra, no artigo 19, o Marco Civil da Internet diz que o provedor só é responsabilizado se ele não tirar depois de ordem judicial, qualquer coisa na internet. Agora, o artigo 21 fala que em caso de fotos de nudez de uma pessoa, se a pessoa pedir, o provedor de internet tem que tirar as fotos. Então, ele está dizendo que agora, dessa mesma forma, ou seja, se o provedor meramente receber uma requisição para tirar alguma coisa, ele fala aqui, ó, ele responde pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiro em casos de crimes ou atos ilícitos, sem o prejuízo do dever de remoção de conteúdo. Então, se o provedor, se a rede social receber uma notificação extrajudicial, alguém virá e falar, não gostei desse conteúdo aqui, esse conteúdo aqui é um crime. Se o Twitter, por exemplo, não removeu o conteúdo na hora, se o YouTube não removeu o vídeo na hora, o YouTube se torna responsável por aquilo. Olha o tamanho do problema disso. Porque para o YouTube é muito melhor ele apagar o vídeo, então, pô, vou tirar o vídeo do ar, pô, porque eu vou ficar mantendo, porque eu vou me arriscar a ter problemas com isso, né? Aqui, ó, aplica-se a mesma regra no caso de contas denunciadas como não autênticas, ou seja, se você denunciar que uma conta não é uma conta autêntica, e eu não sei o que quer dizer com conta autêntica ou conta não autêntica, o que é conta não autêntica? É uma conta que não tem o seu nome, CPF, RJ, RG ali? Não, em princípio, pô, você pode ter conta de... O que é uma conta não autêntica, né? Então, ele está dizendo aqui que se qualquer crime tem que ser derrubado o conteúdo e contas não autênticas, seja lá o que for uma conta não autêntica, tem que ser derrubada imediatamente. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 sem prejuízo da possibilidade de remoção pela notificação extrajudicial. Então, no caso de crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, continua sendo o artigo 19 normal, ou seja, você tem que entrar na justiça e requerer a derrubada e o juiz tem que dar esse direito, né? Agora, já começa a complicar a partir daqui, ó. Em se tratando de sucessivas replicações de fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de rede social deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independente de novas decisões judiciais a partir da notificação judicial ou extrajudicial. Então, ou seja, recentemente o governo Lula pediu que fosse proibido dizer que o PT é o partido dos traficantes, por uma decisão do Nicolas Ferreira. Só que um monte de gente começou a falar sobre isso, pô, partido dos traficantes, PT, partido dos traficantes. E, de novo, eles estão apavorados com essa operação do Cláudio Castro aqui no Rio, estão vendo o dano que isso causou à reputação do Lula, e daí, qual que é a história aqui, né? Agora, eles não precisam mais entrar na justiça contra qualquer post, basta eles apontarem para o Twitter, olha só, esse post aqui também está dizendo que o PT é partido dos traficantes, e o Twitter tem que apagar os posts todos. E percebeu o problema? E veja, Partido dos Traficantes é uma crítica ao PT, não é difamação, é uma crítica. O Lula falou que traficante é vítima, então é uma crítica justa, né? Aí fica aqui, ó, presunção de responsabilidade. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdo ilícito, quando se tratar de anúncio e impulsionamento pago. Então pode ter certeza que vai cair muito a monetização de um monte de coisa aqui no YouTube. Por quê? Porque os anunciantes vão ter que ser um número menor de anunciantes. Qualquer anunciante que fizer aqui pode ser responsabilidade do YouTube agora. Então hoje, se você quer anunciar no YouTube, você bota um vídeo lá, eu quero anunciar isso daqui. Eles até têm uma triagem lá dentro, mas eles não precisam preocupar muito com isso, porque né, o cara quer pagar, tá querendo dar dinheiro pro YouTube, né? Ou então rede artificial de distribuição, robôs. Os caras continuam com essa tara de que robô faz alguma diferença na internet. Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independente da notificação, ou seja, no caso de anúncio e no caso de robô,
mesmo sem ter a notificação, as plataformas já podem ser responsabilizadas pelo caso. Ou seja, é um absurdo, porque não tem como elas saberem. Como é que elas vão ficar sabendo que tinha um problema de divulgação e coisa e tal? Como é que elas vão ficar sabendo que tem robô? Veja, existem mecanismos de detecção de robôs, mas eles não são 100%, né? Aqui, ó, os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente em prazo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. O provedor de aplicações de internet é responsável enquanto não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem com práticas de crimes graves previstos no seguinte rol taxativo. Ou seja, pelo menos isso aqui é uma coisa positiva. Eles listaram essas coisas aqui. Qualquer outra coisa não cai nesse caso, né? Mas está aqui, ó. Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, que é a ameaça, 359L, 359M, 359N, 359P, 359R do Código Penal. O que é isso daqui? Isso daqui é a Lei de Segurança Nacional, tá? Lembra? A Lei de Segurança Nacional foi de fato revogada pelo Congresso, mas ela não foi revogada de verdade, porque simplesmente pegaram os artigos dela e colocaram no Código Penal. Olha a tristeza que é isso, né? A Lei de Segurança Nacional, que era uma coisa nojenta, uma coisa que ninguém tocava a mão, justamente por ser resquício de ditadura, e agora o STF, meu amigo, pegou a Lei de Segurança Nacional, e olha só, se não obedecer a lei de censura, calado, calado. Se você fala qualquer coisa que eu entenda que é uma ameaça de derrubar o Estado Democrático de Direito, é agora artigo 359LM, não sei o que lá, não sei o que lá, e pronto, está proibido esse tipo de coisa, né? Crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela lei do terrorismo. Crimes de induzimento a palavra S, que não pode falar no YouTube, conforme o artigo 122 do Código Penal. Incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero. E aí já tem um outro problema aqui, porque, primeiro, qual que é o problema da Lei de Segurança Nacional? Justamente que as coisas são abertas. O que é um ataque às instituições democráticas? Criticar a urna eletrônica, o STF já disse que é. Criticar a urna eletrônica, tem todo o caso do Núcleo 4, que eles decidiram que criticar a urna eletrônica agora é atacar a democracia, meu amigo, e pronto. Ou seja, olha o absurdo que é isso, cara. Você não pode mais criticar a eleição no Brasil? Que história é essa? E se um dia tiver uma fraude de verdade? Eu concordo que em 2022 não teve, mas se amanhã tiver uma fraude de verdade, como é que vai fazer? Aqui, ó, crime de terrorismo preparatório, assim, é questão de etnia, condutas homofóbicas e transfóbicas. E aí, dizer que mulher trans não deveria competir com mulheres nos esportes é transfobia ou não é? Entendeu o problema? O problema é que isso é aberto pra caramba, bicho. Isso é uma coisa totalmente genérica. E aqui, ó, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive os que propagam ódio às mulheres. O canal Red Pill se prepara porque vai ter problemas o canal Red Pill, tá? Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. Bom, isso aqui também, isso aqui eu concordo que não tem que ter mesmo, mas isso aqui as plataformas já proibiam de qualquer forma, tá? Crimes sexuais as plataformas já proibiam de qualquer forma, né? Tráfico de pessoas, responsabilidade do provedor de aplicações de internet, previsto nesse item, diz respeito à configuração de falha sistêmica. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que uma falha pontual não será motivo para a responsabilização do provedor, mas se comprovar falha sistêmica, pode acontecer isso. Ou seja, o que vai acontecer aqui agora? O Alexandre de Moraes diz que não gosta de ser chamado, sei lá, de careca, aeroporto de mosquito, né, cabeça do pau, não gosta de ser chamado dessas coisas. O Dino já falou que não gosta de ser chamado de rocambole do inferno, que não gosta de ser chamado de gordola. Então, se a gente continuar criticando eles, né, eles podem entender que o Twitter está tendo uma falha sistêmica e aí vai ter a punição. Cara, eles fizeram uma legislação, cara. Isso aqui é legislação, eles não podem fazer isso. Isso não é interpretação conforme a Constituição. Isso aqui é uma lei. Eles botaram uma lei na porcaria da decisão deles aqui, né? Enfim, falaram que também se aplica a marketplaces, e aqui, ainda tem mais aqui, ó, deveres adicionais. Os provedores de aplicação de internet deverão editar autorregulação que abranja a necessidade de sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência. Ou seja, eles estão determinando, é uma lei, o cara fez uma lei, assim, do nada, assim, tem um voto. O Toffoli nunca teve voto de ninguém, o Alexandre de Moraes nunca teve voto de ninguém. E eles peidaram uma lei, cagaram uma lei, tiraram do cu deles essa lei aqui. Aqui, deverão igualmente disponibilizar aos usuários e não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, acessíveis, eu não sei o que lá, não sei o que lá.
Ou seja, essa é a tristeza. Isso aqui é uma coisa completamente absurda. Isso aqui mostra duas coisas importantes. Primeiro, que eles estão desesperados. Esse caso do Cláudio Castro pegou esse pessoal desesperado. Eles estavam achando que o Lula estava recuperando, que ia dar tudo certo, que a esquerda ia se eternizar no poder, que destruímos o bolsonarismo, né? Ganhamos do bolsonarismo, e não sei o que, derrotamos o bolsonarismo, e viram que não derrotaram porra nenhuma, e não tem como derrotar e não vão derrotar. Podem fazer uma ditadura foda aqui no Brasil, pode durar 20 anos essa ditadura, igual durou a ditadura dos milicos, e não vão conseguir derrotar o bolsonarismo, que é um movimento muito mais forte do que isso, é cambada de merda lá do STF. Agora, aí no desespero elegeram isso daqui. E de novo, estão publicando isso porque já viram que a negociação com o Trump não vai a lugar nenhum. A verdade é essa, é a única justificativa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.